E ainda dizem que o nosso partido acabou no Brasil. A presença de vocês aqui, o entusiasmo que os mobilizou dos seus municípios até Curitiba para essa nossa conversa diz exatamente o contrário. O que tem que acabar no Brasil é a corrupção sistemática da política que desmoraliza todos os partidos. E o nosso PMDB não está livre disso. Cada momento que se liga a uma televisão, que se lê um jornal, vê mais um dos nossos próceres partidários envolvido na patifaria do pichuleco, da corrupção, da venda de voto no Congresso Nacional, nas medidas provisórias manobradas e na desmoralização absoluta da política brasileira. E daí surge esse movimento que mexe com a alma do brasileiro a favor da moralização da política. Isso é bom. E eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todas as investigações que estão sendo feitas e o meu desejo profundo de ver toda esta canalha na cadeia do PMDB e de todos os outros partidos. Ninguém no Brasil tolera mais a corrupção sistêmica da política. No começo diziam que era corrupção do PT. Era sim, mas agora nós sabemos que a corrupção avançou nas lideranças partidárias e pega fundo e pesadamente o próprio Congresso Nacional. Mas será que a luta contra a corrupção resolve o problema do Paraná e do Brasil isoladamente? Eu vi o Gabriel falar nisso. Nós somos um movimento contra a corrupção. Somos todos, Fadela. Os brasileiros são contra a corrupção. Mas o que há atrás disso? É a colaboração que eu quero dar a vocês que vieram de todo o estado para essa nossa reunião hoje. Algumas informações a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Qual é a moldura onde o Brasil se insere nesse processo de combate à corrupção e nas políticas que o atual governo nacional propõe para o nosso país. Quando o nazismo foi derrotado, que a Alemanha caiu, surge na Europa o que passou a se conhecer como Estado Social. O que é o Estado Social? O Estado Social é o Estado que respeita o trabalhador, é o Estado que respeita as minorias, é o Estado que garante o espaço e a cidadania, Noêmia, às mulheres, é o Estado que respeita os negros, é o Estado que dá status de civilização a todas as minorias. Mas, no entanto, ao longo do tempo, houve uma reação do capital financeiro contra o Estado Social. O capital financeiro é o Estado que só se preocupa com o lucro e com a concentração da riqueza. Capital financeiro é o mamon da Bíblia e não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra que em hebraico significa dinheiro, única e simplesmente dinheiro. Não se pode servir ao dinheiro, à acumulação e ao povo. Então, o que nós vemos é que nesse avanço do capital financeiro, que quer explorar profundamente o trabalho e que despreza o capital produtivo, nos resta uma saída. É a aliança baixa do capital produtivo com o trabalho contra mamon, contra a exploração, contra a cobiça, contra o egoísmo. Mas o capital financeiro se organiza no mundo para novamente viabilizar o que eles chamam de globalização, que é o domínio dos rentistas e dos detentores do capital financeiro contra o trabalho, contra o capital produtivo e contra os direitos sociais das minorias e das conquistas que a própria civilização humana vem acumulando ao longo do tempo. Esta ofensiva do capital que quer dominar e que domina hoje o mundo se dá num tripé. A primeira base desse tripé é a precarização do Estado, com a supervalorização dos bancos centrais dominados pelo capital financeiro. Banco Central independente.
e os executivos, os presidentes da República, transformados em chefes de polícia para conter as revoltas populares de um povo, de diversos povos do mundo, que não se conformam com a exploração a que são submetidos para o enriquecimento de muito poucas pessoas a nível global. A segunda base do tripé, nós que estamos aqui conhecemos profundamente. É a precarização do parlamento através do financiamento privado de campanha. Os partidos políticos praticamente desaparecem. E parlamentares em todos os níveis passam a responder não ao seu discurso de campanha, quando pediram o voto da população, mas aos seus financiadores. Esquecem completamente princípios, esquecem a ética e se mantêm no mandato com o financiamento, e no mandato respondem às necessidades e objetivos dos seus financiadores. O financiamento privado de campanha acabou com o Congresso Nacional. Vocês veem o que acontece. JBS e Odebrecht são praticamente as donas do Congresso Nacional brasileiro. Desaparecem os partidos políticos, PMDB, DEM, PSDB, PT, desaparece tudo isso, porque individualmente os parlamentares são financiados por grupos econômicos e estão lá para fazer emendas, propor projetos de lei, mexer em medidas provisórias no interesse dos seus financiadores. A terceira base do tripé, o tripé para a dominação do capital vadio e financeiro. Capital vadio é o capital que não produz nada. Ele se multiplica nas bolsas, nos juros. Ele não produz o botão de uma camisa. Ele não produz a peça de uma máquina. Ele não produz uma roupa, ele não dá o emprego, ele vive dos juros. É o raio do mamão bíblico. É o dinheiro dominando a sociedade humana. A precarização do trabalho é o último ponto de apoio para a vitória do capital financeiro no mundo. E nós, no Brasil, não estamos separados dessa proposta. Precarização do trabalho, privatização da Previdência Pública e retirada das garantias do direito trabalhista conquistados ao longo da história do mundo e de uma luta duríssima, como a luta dos trabalhadores no Brasil, desde o Getúlio Vargas e da consolidação das leis do trabalho. Esse tripé é o que consagra a dominação do capital financeiro. E daí, nós temos no nosso país uma situação bem clara. A corrupção toma conta da política. Alguns promotores públicos, juízes, começam o combate, o que é muito bom. Abriram a caixa preta. Nós hoje, como cidadãos brasileiros, sabemos o que faziam e o que fazem os nossos políticos. Nós ficamos simplesmente perplexos quando vemos, por exemplo, o nosso Rodrigo Rocha Loures com uma mala correndo da pizzaria Camelo em São Paulo. Minha gente, no primeiro momento eu imaginei, o Rodriguinho está saindo com essa mala da pizzaria Camelo, porque provavelmente ele comprou uma pizza e está levando para o Dória e não quer que esfrie. Mas não, eram 500 mil reais, segundo as denúncias do Ministério Público Federal, uma parte dos 480 milhões de reais que teriam sido negociados com o raio do presidente da República, que é o presidente do PMDB nacional. Minha gente, vocês são firmes demais para estarem aqui numa reunião do PMDB. Mas o PMDB do Paraná é um partido diferenciado. Maurício fez uma exposição rápida do que foi o nosso governo. O governo do Nereu, o governo do Ademir, o governo do Anibele, o nosso governo. O governo que se preocupou com o emprego, que se preocupou com os pequenos empresários, com o desenvolvimento econômico, que ficou absolutamente à margem desse maldito processo de corrupção e de financiamentos absurdos de campanhas eleitorais. Mas, minha gente, o que é que se está propondo para o Brasil, então? Eu tentei explicar para vocês a tentativa de dominação do capital financeiro sobre o trabalho e sobre o capital produtivo, que é o capital que dá emprego, é o capital que viabiliza salários,
que viabiliza a vida decente das pessoas através dos recursos obtidos com o próprio trabalho. O que é que está atrás disso? O que é que se propõe para o Brasil? A coisa é muito simples. Reorganização do trabalho no mundo para criar um governo global. O governo dominado pelos detentores das finanças. Vocês sabem que o Brasil, por exemplo, emprega de 44% a 48% de tudo que arrecada para pagar juros da rolagem da dívida. E rolagem da dívida significa esterilização do dinheiro. Nós rolamos a dívida e eles ganham os juros e reaplicam na rolagem da dívida, e isso não acaba nunca. Não se cria um emprego, não se produz uma peça, não tem nenhuma influência no processo econômico, mas apenas na concentração de renda e no enriquecimento. São aí 27 mil pessoas no país, de 204 milhões de habitantes, que concentram de uma forma absolutamente inexplicável esse dinheiro todo. Mas o que é que se propõe para o Brasil? Tem aquele famoso consenso de Washington que vocês já ouviram falar, que participou o Fernando Henrique Cardoso lá atrás, que dizia que o Brasil não precisava ser uma potência soberana, que tinha que ser dependente dos países mais fortes do mundo e que a dependência nos traria a felicidade. Geraria empregos, investimentos de capitais de fora, viabilizariam o crescimento da nossa economia. Então, o que é que o Temer propôs junto com os banqueiros que apoiaram a sua ida para o governo da República? O que é que ele propôs? Brasil, celeiro do mundo. Brasil, o maior produtor de commodities. Commodities são os grãos não industrializados, opacamente industrializados, e os minérios. São produtos naturais, extraídos. O Brasil, o grande celeiro do mundo, produzindo alimentos. Nós já somos um celeiro do planeta Terra, mas eles queriam mais. Eles propuseram a venda indiscriminada de terras brasileiras para estrangeiros no momento de recessão econômica e de preços baixíssimos das nossas propriedades. Então, com a nossa tecnologia, mais o capital estrangeiro, nós estaríamos duplicando, decuplicando a nossa produção de minérios e a nossa produção agrícola. Tecnologia intensa e mecanização aumenta a produção. Mas vocês sabem que o uso tecnológico extensivo na pecuária, na agricultura e na extração de minérios desemprega. Porque esse avanço tecnológico não gera emprego para ninguém. Não há nenhuma preocupação, por exemplo, com a agricultura familiar, que é responsável por mais de 70% de tudo aquilo que vai para a nossa mesa. É a tecnologia da grande produção, milho baixo, soja e algodão, para resolver os problemas de carência desses produtos no mundo. Soja para engordar o gado norte-americano e europeu. Nós não comemos soja. A nossa alimentação vem da média e pequena agricultura, basicamente da agricultura familiar rural, que precisava do impulso, mas não há nenhuma preocupação. Terras vendidas para grupos estrangeiros. Eu fico imaginando, daqui a pouco teremos um muro e os brasileiros não ultrapassarão mais esses muros, como o muro que separa o México dos Estados Unidos. E teremos polícias privadas garantindo mega propriedades rurais maiores que os países europeus. Porque a ordem é transformar o Brasil no celeiro do mundo. Mas esse desemprego vai criar uma crise social. Eles pretendem resolver isso como? Com a precarização do trabalho. Acabam com os direitos sociais e reduzem o salário. É o que se fez na China há um tempo atrás. Mas a China vivia numa economia mais ou menos medieval. A China estava muito atrasada. Em 1980, Fadel, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Eram os chamados tigres asiáticos, mas nós éramos muito maiores do que eles. Hoje, depois que surgiu a financiarização da nossa economia, essa dependência absoluta do mercado financeiro,
nós não produzimos mais sequer 15% do que eles produzem. A China saiu daquele momento de desemprego de uma economia medieval com investimentos basicamente do capital norte-americano, que saíram dos Estados Unidos para investir no território chinês para aproveitar um povo pacífico, disciplinado, trabalhador e que se contentava com qualquer salário semi-escravo. O chinês não tinha emprego, uma população que chega hoje perto de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e em 1980 com uma estrutura extremamente precária no que diz respeito à industrialização que fornece bons empregos e bons salários. Então o chinês trabalhava por qualquer coisa para poder melhorar o seu almoço e viabilizar um jantar melhor para a sua família. Eles queriam isso para o Brasil com a precarização do trabalho. Acaba com a Previdência e entrega a Previdência para a banca, como se a Previdência pública no Brasil fosse deficitária. Não é. A Previdência é sustentada por colaboração do patrão e do empregado e algumas outras gravames tributários e paratributários que garantem a seguridade social. Não é deficitária, mas ela tem sido cortada, recursos retirados para pagar outros tipos de despesas, fundamentalmente os juros dos rentistas que se financiam do capital financeiro rigorosamente improdutivo. Então, minha gente, o que eles pretendiam era isso. Brasil, celeiro do mundo, trabalho semi-escravizado e capitais do mundo inteiro vindo investir, principalmente os americanos, que são majoritários no que diz respeito ao capital financeiro do planeta Terra, que viriam investir e aproveitar essa mão de obra semi-escravizada. Mas de repente, não mais que de repente, o mundo descobre que este capital que estava saindo dos seus países originais, dos Estados Unidos, por exemplo, para ir para a China, começou a desempregar violentamente suas próprias populações. Eles não queriam produzir nos Estados Unidos, iam produzir na China, porque o salário era muito baixo na China. Mas quando eles saíam dos Estados Unidos e produziam na China, a capacidade de geração de emprego do próprio Estados Unidos diminuía. E as populações começaram a empobrecer. Famílias norte-americanas de nível universitário não conseguiam mais formar os seus filhos, porque não tinham mais recursos para isso. Isso tudo origina um fenômeno muito recente, que é o fenômeno da eleição do Donald Trump, que ganha a eleição com o apoio dos desempregados, dos revoltados, dos americanos semi-escravizados, para a acumulação dos detentores do capital financeiro. Mas ele soma a essa revolta do desempregado norte-americano outras coisas mais terríveis. O desemprego com a desinformação pode gerar racismo, o horror do estrangeiro. E o Trump dizia que nós latinos, nós brasileiros, éramos os tais porcos latinos, porque ele, no processo eleitoral, queria atribuir o desemprego e a crise da sociedade americana a negros e a imigrantes, porque na verdade ele queria o voto dos americanos brancos. Os imigrantes não tinham condição de contribuir eleitoralmente para um processo dessa natureza. E ele ganha a eleição. A revolta dos próprios norte-americanos. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que o Trump não vai poder retirar o capital norte-americano da China, porque ele é do Partido Republicano. E esse capital é quem financia nos Estados Unidos o próprio Partido Republicano. Mas ele não vai deixar o capital sair mais para esta aventura de utilizar mão de obra semi-escravizada no Brasil ou na Argentina, num projeto que tem a origem no grupo que apoia o Temer e no grupo que apoia o Macri da Argentina. Esse projeto fracassou. Eu diria a vocês que a tal reforma da Previdência no Congresso Nacional já subiu no telhado. A reforma trabalhista eu não sei. Não pode passar, não pode passar. O Congresso Nacional é formado por patrões. A reforma trabalhista na Câmara Federal teve 223 votos, se não me engano. 198 parlamentares eram patrões. Eles não entendem nada de economia. Eles acham que no momento de crise eles vão sobreviver se puderem pagar um salário miserável
e reduzir os seus empregados a uma situação de semi-escravatura. 198 dos 230 votos foram de patrões. É o tipo de sistema político que viabiliza sempre que as pessoas mais ricas tenham condição eleitoral, porque podem financiar ou têm um esquema de financiamento das suas campanhas. Mas vejam bem vocês, eu mostrei a crise, e essa crise vai nos levar a uma convulsão social. Nós não somos chineses. Os chineses viviam num país praticamente medieval. Nós conhecemos a CLT do Getúlio Vargas, nós conhecemos as conquistas sociais, nós conhecemos esse período em que a China cresceu, comprou commodities, entrou muito dinheiro no Brasil e o governo viabilizou o aumento do salário mínimo, as bolsas compensatórias, e o brasileiro pôde viajar de avião lotando aeroportos, pôde comer 3 vezes por dia. Mas agora querem nos reduzir a uma situação regressiva de produtores agrícolas e de minérios, com um desemprego extremamente vulnerável, semi-escravizado, praticamente sem salário. Minha gente, a situação que nós estamos é essa. Agora, isso tem solução? A solução qual é? Reduzir o salário para viabilizar empresas com empregados passando fome? Não. Eu acho que o brasileiro não aceita isso. Nós estamos indo para um momento de grande convulsão social. Nós não somos os chineses. O brasileiro já experimentou o gosto dos direitos sociais, do respeito à sua família, do respeito aos negros, às minorias e a evolução do direito das mulheres. Então qual é a solução? É aí que eu quero chegar na discussão que estou tendo com vocês. Tem saída? Claro que tem saída. Tem saída conhecida, e a saída não é suspender todo o investimento público, porque a economia só volta a crescer quando o poder público fizer grandes investimentos, quando os trabalhadores tiverem salário, criando um consumo interno, porque não adianta produzir num país que não tem comprador. E nós temos 2 grandes exemplos no mundo, e eu vou conversar com vocês sobre eles. O primeiro é o do Franklin Delano Roosevelt, no novo pacto norte-americano, na recessão dos anos 30. Os Estados Unidos estava quebrado, estava liquidado no desemprego, na recessão, no desespero, multidões sem ter o que comer. Mas tivemos alguns fenômenos interessantes. Um deles foi um sujeito que era simpático ao nacional-socialismo alemão. Não era nazista, ele não tinha ódio de minorias, de negros, mas ele acreditava num pacto entre grandes capitais do Estado. Chamava-se Ford. E o Ford se apropriou para o aumento da produtividade. Eles não dizem que nós temos que aumentar a produtividade, que aumentou o salário, mas a produtividade não avança no Brasil. Então, para aumentar a produtividade, tem que diminuir o salário e botar o trabalhador trabalhando mais horas. Eles enlouqueceram. Mas o Ford pegou as ideias de um economista famoso no mundo inteiro, que chamava-se Taylor. O que o Taylor dizia? A produtividade é aumentada com a especialização do trabalho. Se você se especializa num determinado trabalho, no mesmo período da sua jornada, você vai produzir mais porque você está especializado. Essa era a ideia do Taylor, a especialização do trabalhador. E o Ford soma isso a uma outra ideia, que é a linha de montagem. E começou a produzir aqueles Fordinhos que nós conhecemos ainda hoje, o modelo T e os outros modelos, numa linha de montagem. Um grupo de trabalhadores montava só o motor, o outro só a caixa de troca. E como faziam a mesma coisa, se especializavam e produziam muito mais no tempo em que uma fábrica sem a linha de montagem e a especialização demoraria 3 ou 4 vezes mais. Toda a indústria que existia nos Estados Unidos, que não era uma China, que tinha um certo desenvolvimento econômico, passa a crescer nos Estados Unidos. E o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, chama o Ford porque pretendia condecorá-lo, homenageá-lo. E na ocasião da homenagem, o Ford diz ao presidente Roosevelt: não faça isso porque nós estamos criando um problema insolúvel nos Estados Unidos. E o Roosevelt: mas por que nós não aumentamos a produtividade? Ele diz: aumentamos. Mas Vossa Excelência, presidente, não percebeu que nós não temos mercado de consumo.
Nós estamos aumentando a produtividade, mas não tem quem compre o que nós estamos produzindo. E o presidente pergunta, mas então o que podemos fazer? E o Ford dá a solução. Uma solução impressionante, porque é exatamente o contrário que esses porra louca do governo brasileiro estão fazendo hoje, com o aumento da carga horária e redução do salário. Ford propõe ao presidente norte-americano, vamos diminuir a jornada de trabalho para empregar mais pessoas e aumentar o salário para recuperarmos a capacidade de demanda, de poder aquisitivo no mercado interno. Paralelamente a isso, que imediatamente Franklin Delano Roosevelt viabilizou, o governo americano passou a investir recursos públicos deficitários, gastando mais do que arrecadava em grandes projetos, portos, geração de energia elétrica, grandes usinas hidrelétricas, rodovias. E os Estados Unidos, com esse impulso tomado pelo aumento da capacidade de consumo do povo americano e os grandes investimentos públicos, retoma o círculo virtuoso do desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível sem uma intervenção pesada do Estado nos problemas cíclicos que tem o sistema capitalista. Ainda hoje, ao contrário do que pretende fazer o Brasil, Barack Obama provocou déficits públicos de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares durante todos os anos da recessão, chegando, inclusive, a estatizar a General Motors para que ela não fechasse e não desempregasse. Preocupado com o emprego e com o crescimento econômico. Mas nós aqui fazemos a proposta idiota da dependência do Brasil, da paralisação completa dos investimentos, esperando que com o fim da soberania, com a destruição da ideia de nação, os ricos do mundo tomem conta do nosso país escravizado, utilizando uma mão de obra aviltada para viabilizar o Brasil dependente. É o dependentismo do livro famoso do Fernando Henrique Cardoso, que escreveu um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto, e que se suporta basicamente nas ideias do famoso consenso de Washington, a nova divisão do trabalho no mundo, em que teríamos países poderosos, povos inteligentes dominando o globo, e nós seríamos parte desse processo todo num trabalho semi-escravizado e num Estado reduzido ao colonialismo. Mas não foi só aí que se procurou soluções. A Alemanha entrou numa recessão brutal. A inflação era uma coisa estratosférica. Daí surge uma economista liberal que chamava-se Horace Greeley Yarman Schacht, que toma conta da economia alemã. No dia seguinte, ele se transforma não num economista liberal, subordinado a ideias livrescas, mas se transforma num economista alemão. Ele imediatamente reduz a taxa de juros da rolagem da dívida alemã. É isso que chama hoje de taxa Selic, taxa básica de juros, que faz com que qualquer empresário brasileiro não invista mais na sua empresa, mas invista na rolagem do dinheiro, que ele ganha muito mais com a aplicação financeira do que com o risco de ter um empregado, de desenvolver uma empresa, de produzir produtos e serviços. Ele pega a tal taxa de remuneração da rolagem da dívida alemã e da noite para o dia ele achata radicalmente, joga lá para baixo. Meu Deus, quebrou a Alemanha? Não. Daí ele cria uma garantia que se chamava MOF, uma garantia para quem investisse. Era o tal do nacional-socialismo, tirando de lado aquela ideia estúpida, idiota, aquela brutalidade que veio depois com Hitler, que é o horror ao judeu, o racismo e aquilo tudo. Mas muito bem, ele faz um acordo com grandes empresas alemãs para montar a infraestrutura da Alemanha. As autobahns, aquelas estradas fantásticas, indústria siderúrgica, grandes investimentos públicos. E o MOF o que era? O Estado alemão dava uma garantia de retorno para os investimentos. O capital existia lá, como existe hoje aqui. Como ele não podia mais ser aplicado na rolagem da dívida, na ciranda financeira, na esterilização do dinheiro, só restava uma opção aos capitalistas alemães: investir numa grande obra produtiva de infraestrutura que teriam a certeza do retorno garantido pelo Banco Central alemão.
e ele dirigiu todos os recursos que haviam na Alemanha, como existem hoje aqui e no mundo inteiro, não para a ciranda financeira, para o domínio absoluto, salário garantido pelas contribuições durante a vida inteira. Então a Previdência é defendida por todos, mas todo imbecil que não consegue entender o que é o aumento da produtividade, que não consegue entender que a economia precisa de investimento, que não consegue entender o que fez o Delano Roosevelt nos Estados Unidos, o que fez o Churchill na Alemanha, o que fez o Barack Obama nos Estados Unidos, que investiu 1 trilhão e 500 bilhões de reais todos os anos depois de 2009, até que os Estados Unidos saíssem da crise. Os que acabam se iludindo que esse corte de investimento público se destina à salvação do Brasil, quando na verdade se destina ao fim de um projeto nacional e à escravização total de um povo que será subordinado a interesses econômicos e financeiros, ou como diz o Papa Francisco, a mamon. E o Papa Francisco hoje é o único líder no mundo que tem coragem de enfrentar os exageros e o abuso do capital. Na reunião de Davos, que agregava os homens mais ricos do mundo e os governantes mais importantes, ele mandou um recado: o capital é bom se ele for investido, se ele gerar emprego, se ele produzir bens, se ele garantir uma vida melhor para as pessoas que vivem do seu trabalho, mas o capital financeiro não pode governar o mundo. Veja o que aconteceu recentemente na Chechênia. Mas a União Europeia tinha uma visão solidária, de um acordo cultural, de um concerto entre nações que evitasse os conflitos de fronteira. Uma coisa generosa, e ela está acabando, o que é muito ruim, mas ela está acabando porque a banca alemã tomou conta da União Europeia e subordinou os países todos, inclusive a Inglaterra, aos interesses da banca alemã. Isso é ruim. E o único país que está saindo da crise na Europa, pasmem os senhores, é o pequeno Portugal. Porque o Partido Socialista ganhou a eleição e acabou com a austeridade, o austericídio. Começou aumentando o salário dos aposentados, aumentou o salário mínimo e começou a viabilizar grandes investimentos públicos, pôs a roda da economia a funcionar. E o único país que está saindo da crise europeia de uma forma visível, continuada, é Portugal, porque abandonou o austericídio. E nós aqui estamos no austericídio, o austericídio montado por interesses estrangeiros. A denúncia da JBS evidentemente foi feita pelo Departamento de Estado norte-americano. O Ministério Público brasileiro pegou aquilo lá no fim, quando envolveram o Temer e aquela gente toda. Eu não estou dizendo para vocês que a denúncia não é verdadeira, não estou fazendo defesa de ladrão, quero ver essa gente na cadeia. Mas tudo isso é usado como cobertura, biombo, para que se vá aprovando redução do salário mínimo, de garantias trabalhistas, de aposentadoria e o fim de um projeto nacional. Nós estamos sendo iludidos com um foguetório de uma moralização que precisa ser feita. Eu presido na Europa o Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu estou vindo agora de Florença. Eu convoquei uma reunião desses países todos, latino-americanos e europeus, em Florença. Eu tinha convocado em Roma, mas o Senado romano está tão bagunçado quanto o nosso. Nós não íamos encontrar espaço para fazer tranquilamente uma reunião de 70 países. Então eu convoquei para Florença. E lá em Florença eu fui conhecer o lugar onde o Savonarola foi queimado. Giacomo Savonarola. Giacomo é a forma de se dizer Justiniano em italiano. Era um padre moralista que começou a queimar todas as pessoas que ele achava que tinham saído da linha da correção. A estaca cravada, a lenha juntada e fogo nas pessoas que não se confortavam segundo a moralidade desejada por Savonarola. E teve o apoio dos papas então. Até que, num momento, o Savonarola resolveu se meter na política local italiana e tomou uma posição a favor de um rei francês. E imediatamente o Papa fez com Savonarola, que só se preocupava com a moralidade, mas que queria fazer uma política que não interessava aos interesses da Itália, dominada pelos Médicis à época, pegou Savonarola e queimou na mesma estaca na frente do Palácio Vecchio, onde ele queimava os outros.
O moralismo isoladamente não leva a lugar algum. Moralidade, quero ver essa gente na cadeia. Eu tenho certeza que se houver um resquício de moralidade, de credibilidade na justiça do Paraná, nós vamos visitar dentro de algum tempo, e eu recomendo a visita. A penitenciária não é para isolar completamente uma pessoa. A ideia da penitenciária é a reabilitação. As pessoas vão precisar de amor e solidariedade. Eu acho que nós vamos poder visitar muitos deputados, governantes na penitenciária de Piraquara. Penitenciária, Centro Médico Penitenciário de Pinhais, que fui eu que mandei construir. Lá trabalhou por muitos anos o meu pai. Meu pai fundou o serviço médico psicotécnico do sistema penitenciário do Paraná. Depois a legislação tirou o apoio psicotécnico da gradação das penas e das liberdades condicionais. E eu, dando uma olhada naquilo, em homenagem ao meu pai, construí o Centro Médico Penitenciário, que levou o nome dele. É o Centro Médico Penitenciário Alas Tadeu de Melo e Silva, que abriga hoje essa canalha toda presa. E nós vamos ter muito prazer em botar pelo menos 60% desse governo do estado morando lá por algum tempo. Mas, minha gente, não é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Se nós queremos mudar uma realidade, é fundamental que nós a conheçamos em profundidade. Não adianta só o discurso da moralização. Tem que haver, onde é que está o Gabriel? O Rafael. Não é só a moralidade, não é a mudança do sistema político, é o sistema econômico que tem que ser alterado. O capital tem que ser usado a favor das pessoas e não as pessoas a favor da acumulação desesperada do dinheiro. A Bíblia já dizia isso. Isso vem dos textos bíblicos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro tem que ser colocado a serviço das pessoas. Esta desesperada acumulação, um país que paga 44%, 48% de tudo que arrecada para rentistas e banqueiros, não pode continuar imaginando que vai sair de uma crise, que vai gerar emprego e vai trazer a felicidade para as pessoas dessa forma. O que nós fizemos no Paraná, e nessa reunião vocês precisam saber que nós vamos fazer de novo, porque o PMDB vai eleger o próximo governador do estado do Paraná, não pessoal. Eu estou na linha do que disseram os nossos deputados. Nós temos que fazer valer um programa. E na questão nacional é a mesma coisa. Eu não quero saber de A, B ou C candidato à presidência da República. Isso não é concurso de Miss, não é concurso de beleza, não é demonstração de performance oratória numa tribuna. Nós temos que saber o que pretendem. Nós precisamos de um projeto de poder. Projeto de poder para a população brasileira se empoderar dos destinos do país a favor da sua vida, da sua aventura de vida, da aventura de vida das suas famílias, e não de uma forma subserviente, dependente do capital internacional, como estão fazendo esses cretinos. E quanto eles são cretinos, vocês devem ter observado nas gravações. E eu aqui quero dizer a vocês que o Rodrigo Rocha Luz foi meu chefe de gabinete. Absolutamente correto no Paraná, idealista e correto. Foi trabalhar em Brasília, entusiasmado. Dize-me com quem andas e direi quem acabarás sendo. Se ele se envolveu nisso, se envolveu pelas companhias. Eu confesso a vocês que quando vi o Rodrigo com a Mava, me saíram lágrimas dos olhos. Aquele menino de uma família maravilhosa, de um pai e de uma mãe extremamente decentes que eu conheci, envolvido nisso. Envolvido por quê? Porque entrou no meio de uma canalha que não tem nada a ver com o Brasil, que está submetendo o país a interesses estrangeiros, em troca do quê? Do poder, da presidência. O Temer eu conheço há muito tempo, ele não entende nada de economia, ele nunca discutiu a economia brasileira e do mundo no partido, mas ele queria ser presidente da República, e ele é um instrumento, uma ferramenta de interesses que não são nossos. Vocês que vieram até aqui, eu acredito que vieram porque vocês, como eu, estão ávidos de entender em profundidade o que está acontecendo no Paraná e no Brasil. Podem ter uma certeza. Levantem esse PMDB e contem comigo que nós vamos voltar ao governo do estado do Paraná. Valeu mesmo.